estudante, tudo bem? Eu sou a Ju, professora de Biologia aqui do curso Enem Gratuito. Bom, eu tô aqui hoje para te dar algumas dicas de como mandar muito bem na prova de Biologia, ou melhor, na prova de Ciência da Natureza. Lembra que no Enem as questões não vêm divididas por disciplinas, mas sim por grandes áreas, e a Biologia vai ser cobrada dentro da prova de Ciências da Natureza. Então a gente vai falar aqui de 10 pontos bem sensíveis, bem importantes dos conteúdos de Biologia para você gabaritar essa prova, beleza? Coisa muito importante no tópico de seres vivos que você não pode deixar de saber são as características gerais dos 5 reinos, a classificação de Whittaker. Nos 5 reinos nós vamos ter o reino Monera, onde nós vamos encontrar as bactérias e as cianobactérias. Quais são as principais características delas? São seres vivos que vão ter apenas uma célula, seres vivos unicelulares, todo mundo desse reino. São todos seres vivos com células procariontes, ou seja, células que não têm núcleo organizado nem organelas citoplasmáticas membranosas, certo? Depois nós temos aqui o reino protoctista, que é o reino que a gente costuma dizer que é o reino balaio de gato. É um reino que é bastante misturado, então as características dele não são muito homogêneas, porque ele é um reino polifilético, tem várias origens evolutivas e não apenas um ancestral comum. Dentro desse grupo nós vamos encontrar seres vivos, que a gente chama de protozoários, e também as algas. Protozoários, seres vivos unicelulares, eucariontes, como todos os demais seres vivos aqui de todos os 4 reinos, exceto Monera. O que são os eucariontes mesmo? São seres vivos cujas células possuem núcleo organizado e organelas membranosas. Bom, além disso, eles são eucariontes, unicelulares, os protozoários e também são heterótrofos, podendo ser de vida livre em ambientes úmidos, como também parasitas. E as algas podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares, são organismos autótrofos fotossintéticos e algumas poucas espécies podem ser mixotróficas, ou seja, se comportarem também como heterótrofos em algumas situações, além de fazerem fotossíntese, tá bom? Depois nós temos aqui o reino fungi. Dentro dele a gente vai encontrar os fungos. Quem são os fungos? Os mofos, bolores, os cogumelos. Nesse grupo nós vamos ter seres vivos eucariontes também, que podem ser tanto espécies pluricelulares quanto unicelulares. Nesse grupo a gente vai ter seres vivos com uma parede celular de quitina. E esses seres vivos, eles vão se alimentar fazendo uma digestão extracelular, liberando fluidos digestivos que vão decompor a matéria orgânica sobre a qual eles estão e depois vão absorver essa matéria orgânica. Junto com os moneras, são seres vivos importantes ecologicamente falando, porque eles atuam como decompositores. Seguindo aqui a gente tem o reino plantê, o reino das plantas, onde nós vamos encontrar seres vivos pluricelulares, autótrofos, com células que vão ter parede celular de celulose. Também são seres vivos eucariontes, todos eles fotossintéticos. E por último, nós temos os seres vivos do reino dos animais, como a gente. Então, os animais são seres vivos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos, ou seja, precisam se alimentar de outros seres vivos para sobreviverem. Uma biodiversidade muito grande vai ser encontrada dentro desse grupo, desde seres vivos muito simples, como as esponjas, até seres vivos muito complexos, como nós, os seres humanos. E as células são os componentes básicos dos seres vivos, então elas são figurinha carimbada no Enem. O que pode aparecer para ti no Enem? Pode aparecer questões de célula relacionando com medicamentos, doenças, etc. Então é importante que você saiba as características básicas dessas células. Primeira coisa que você tem que lembrar quando estiver falando de células, saber diferenciar o que são células procariontes e eucariontes. Usei esses nomes agora na classificação dos seres vivos dentro dos 5 reinos. Basicamente, nós vamos ter nessas células uma membrana plasmática, o citoplasma e esse DNA misturado a esse citoplasma. Além disso, a gente vai encontrar também as organelas que a gente chama de ribossomos, que são organelas que não são membranosas, são feitas de RNA ribossômico e são essenciais para a produção de proteínas. A gente vai encontrar elas tanto nessas células procariontes quanto também nas células eucariontes. Já as células eucariontes que a gente tem aqui são células muito mais complexas e que nós vamos encontrar em praticamente todos os reinos de seres vivos, exceto no reino Monera, como eu acabei de falar. Essas células vão ter o DNA delimitado por um núcleo,
que vai ser formado por uma carioteca, uma membrana que vai envolver esse DNA e que vai permitir a entrada e saída de substâncias desse núcleo. Afinal, o núcleo é uma região de intenso metabolismo da célula. E nós vamos ter também no citoplasma, além dos ribossomos, que são comuns a esses dois tipos de células, nós vamos encontrar organelas citoplasmáticas membranosas. E são de vários tipos. É importante que você dê uma revisada aí no nosso e-book, onde você pode encontrar lá algumas características de cada uma dessas organelas, como por exemplo, mitocôndria, que serve para respiração celular, como a gente tem o ribossomo, que eu falei que serve para produzir proteínas, como o complexo de Golgi, que tem uma função de empacotamento de substâncias para fora da célula, como os lisossomos, que vão estar atuando na digestão intracelular e assim por diante, viu? Vírus. Bom, por que eu estou falando de vírus? A gente acabou de viver uma pandemia causada por um vírus, o coronavírus. Então pode ser que esse tópico apareça no seu Enem. Então fica ligado aí nas características gerais desses vírus. Lembrando sempre que os vírus são seres que dão dificuldade para os biólogos, já que eles fogem à teoria celular. Ou seja, eles são organismos acelulares, ou seja, sem células. E também eles não vão conseguir se reproduzir, ter um ciclo vital, a não ser que eles consigam entrar numa célula, parasitar uma célula e assim utilizar a sua maquinaria celular, suas estruturas celulares para conseguir produzir novos seres vivos. Novos vírus, desculpa. Então, por isso que a gente diz o quê? Que os vírus todos eles, sem exceção, são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, todos eles vão causar doenças, vão se aproveitar de células e fazer com que elas adoeçam e venham a morrer. Lembra sempre que os vírus, eles têm mecanismos para enganar as células e fazer com que elas permitam a sua entrada dentro do seu organismo. E a partir disso, eles vão começar a escravizar essa célula, usar das suas estruturas para que ela passe a produzir vários vírus. E é isso que vai adoecê-la. Lembra também que existem muitas doenças que são causadas por vírus, além do Covid, além do coronavírus. A gente vai ter, por exemplo, o HIV, que eu acabei de falar. A gente vai ter a gripe, que também é importante para a gente agora nesse contexto. A gente teve algumas pandemias de gripe ao longo da história recente humana. Nós temos também, por exemplo, a dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como o Zika vírus, que causou uma onda de microcefalia no Brasil no ano de 2016, 2017. Nós temos também o chikungunya e ainda a febre amarela, que é importante para o Enem, já que ela tem aparecido novamente em várias regiões do Brasil e tem obrigado os governos a ampliar a vacinação contra essa doença em vários estados, tá bom? Aqui a gente vai falar sobre DNA e RNA, que tanto se relaciona com citologia quanto também com genética, que é outro conteúdo muito relevante para o Enem. O que eu quero que você lembre aqui de DNA e RNA, dica importante para essa partezinha da biologia? Você tem que saber diferenciar a estrutura dessas duas moléculas e saber para que cada uma delas serve. Bom, comecemos pelo DNA. O DNA é a principal molécula que vai carregar o código genético do indivíduo. Nas células eucariontes, a maior parte do nosso DNA se localiza dentro do núcleo. Esse código genético vai estar inscrito nessa molécula que é uma dupla hélice, formada por duas fitas de nucleotídeos, ou seja, subunidades, pecinhas que formam o DNA. Nesses nucleotídeos, nós vamos encontrar uma região que a gente chama de base nitrogenada. Existem 5 bases nitrogenadas, sendo que 4 estão no DNA. Nós temos adenina, timina, citosina e guanina, que são representadas pelas suas iniciais. E elas sempre vão se ligar da mesma maneira. A liga com T, C liga com G. No DNA, os nucleotídeos vão se ligar de qual forma? Para formar o corrimão da escada, que precisa ser um corrimão bastante estável, bastante firme, sem que quebre facilmente, a gente vai ter um nucleotídeo se ligando ao outro numa ligação covalente, que a gente chama de ligação pentose-fosfato. E formando cada degrau dessa escadinha, a gente vai ter uma ligação de ponte de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, dessa forma que eu acabei de te mostrar. Além do DNA, a gente encontra outra molécula, outro ácido nucleico importante para as células, que são as moléculas de RNA. Como você pode ver, o RNA é uma fita única, também formada por nucleotídeos, porém tem 4 bases nitrogenadas, uma diferente do DNA. Então, enquanto o DNA tem timina, no RNA nós não vamos encontrar timina, e sim uracila. O restante das bases vai ser igual
do DNA. O DNA, em geral, é uma molécula muito menor que pode se dobrar sobre si mesma, formando estruturas 3D. Nas células eucariontes e também nas células procariontes, nós vamos encontrar 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, que é um RNA que vai levar mensagens do DNA, instruções, pedacinhos de instruções para a célula metabolizar aquelas instruções. Temos também o RNA transportador, que transporta aminoácidos, e ainda o RNA ribossômico, que vai ser o RNA responsável por formar os ribossomos. Bom, agora que a gente já viu aqui o DNA, vamos para o próximo tópico, que é genética. Genética é muito importante, muito relevante para o Enem. Aqui eu trago para você uma técnica muito básica, muito relevante para você responder questões envolvendo esse conteúdo, que é o quadro de Pinet. O que é o quadro de Pinet? É uma possibilidade, uma simulação de possíveis resultados a partir de um cruzamento. Nesse cruzamento que eu trouxe aqui, eu trouxe o cruzamento do albinismo, que é uma característica condicionada por um gene recessivo, ou seja, que só se expressa quando ele está em dose dupla, como aqui, azinho-azinho, homozigose recessiva. E, em contrapartida, esse indivíduo albino que eu estou mostrando aqui no meu cruzamento está cruzando com uma pessoa que é típica. Por que ela é típica? Porque ela tem um alelo azão, dominante, que pode se expressar tanto em homozigose, azão-azão, ou como no meu exemplo, em heterozigose, que é azão-azinho, 2 alelos diferentes. Nesse caso, o dominante impede que o recessivo se expresse. Como que eu resolvo o quadro de Pinet? Cruzando linha com coluna. Então, se um gameta azão encontra um gameta azinho, azão-azinho. Se um gameta azinho encontra um gameta azinho, azinho-azinho. Feito isso, a gente vai olhar para esse quadrado que indica 100% das possibilidades. Dentro desse quadrado eu tenho 4 pequenos quadradinhos, então cada um vai indicar 25% das possibilidades. No meu exemplo, tenho 2 quadradinhos iguais azão-azinho, que vai dar 50% das possibilidades de ser azão-azinho, ou seja, um indivíduo típico para o meu exemplo, e ainda outros 50%, 2 quadradinhos, azinho-azinho, que vai representar 50% de chance de ter um indivíduo albino, beleza? Então, revise como fazer para resolver uma questão de genética com um quadro de Pinet. Se você tem dúvida ainda, olha no nosso canal que tem um vídeo meu explicando tintim por tintim como usar essa técnica para resolver questões de genética. Bioenergética é a parte da biologia que vai estudar como que as células lidam com a energia. Aqui eu coloquei 3 processos importantíssimos para você relembrar, que é a respiração celular, a fotossíntese e a fermentação. Note que eu botei asterisco em 2 tópicos, porque esses 2 tópicos destacados são processos celulares que vão fazer o quê? Vão quebrar moléculas orgânicas energéticas, como os carboidratos, como a glicose, para liberar energia para a célula utilizar. A fotossíntese, que é um processo contrário da respiração celular. Enquanto a respiração celular eu estou quebrando moléculas para liberar energia, na fotossíntese eu estou produzindo moléculas para guardar energia. Como? Usando o gás carbônico como fonte de carbono para montar a glicose e também a luz solar, que vai ser a minha fonte de energia. Como produto eu vou ter a glicose, que é o objetivo da fotossíntese, e também a liberação de oxigênio, importante para o ciclo biogeoquímico do oxigênio e também do gás carbônico, beleza? Minha 7ª dica é para você estudar doenças infecciosas nessa reta final. As doenças infecciosas são muitas e pode literalmente aparecer qualquer coisa no Enem. Mas eu te digo para você estudar 3 grandes grupos de doença. As ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, como a AIDS e a sífilis. Também você deve estudar as doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti, como a febre amarela e a dengue. E por último, as doenças que são transmitidas pela falta de saneamento básico, como é o caso das verminoses. O Enem, ele gosta de trabalhar contigo doenças que têm alto potencial para se tornarem epidemias, se espalharem rapidamente por grandes áreas, ou ainda doenças que são causadas pela própria ação humana, ou seja, doenças que são causadas pela contaminação do ambiente por conta das atividades humanas, que é o caso das doenças que são transmitidas pela falta de saneamento. Um exemplo bem clássico que a gente tem é a malária. A malária tem como hospedeiro intermediário os seres humanos e como hospedeiro definitivo o mosquito pelo qual ela é transmitida, tá bom? Então, fique ligado nesses conceitos de hospedeiro e parasita. Bora pro 8º tópico. Ecologia é um dos conteúdos que mais vão aparecer no teu Enem. Por quê? Porque o Enem gosta de cobrar conhecimento
acadêmico aplicado no cotidiano, e não existe melhor forma de discutir isso em biologia, química e física do que falar das relações ecológicas e das relações que os seres humanos estabelecem com a natureza. Foco aqui em uma dica muito importante: saber como que funcionam as cadeias e teias alimentares. Lembra que cadeia alimentar é uma representação da sequência de matéria e energia na natureza, ou seja, quando um ser vivo vai servindo de alimento para o outro. Aqui também é importante você lembrar que os seres vivos, em geral, não participam apenas de um fluxo de energia, de uma cadeia alimentar, participam de várias, e essas várias cadeias alimentares se integram e formam o que a gente chama de teias alimentares. O que o Enem vai cobrar disso aqui? Ele já cobrou, tanto questões bem específicas, tentando saber quem são os seres vivos produtores, que são seres vivos fotossintéticos, quem são os consumidores, os níveis de energia, mas mais atenção ainda para entender a ação dos seres humanos sobre as cadeias alimentares. Como que os seres humanos podem desequilibrar essas cadeias? Lembra sempre que quando eu tiro um indivíduo de uma cadeia alimentar, um ponto da cadeia alimentar, eu estou prejudicando tanto os seres vivos que vêm antes dele quanto depois. Se eu, por exemplo, tenho lá uma cadeia que tem capim, grilo, sapo e cobra. Se eu tiro o sapo dessa cadeia alimentar, eu vou estar prejudicando as cobras que estão perdendo seu alimento, e os grilos que estão perdendo seu predador vão se multiplicar e vão ter um desequilíbrio na sua população. Então é muito importante você entender como que pode acontecer essas influências nas cadeias alimentares e no equilíbrio dos ecossistemas. A minha dica agora é que você estude humanidades e seus impactos sobre o meio ambiente. Ou seja, entenda, como eu acabei de falar em ecologia, de que forma que a gente pode impactar o ambiente com as ações humanas. Foque em entender os impactos, por exemplo, da poluição atmosférica e da poluição da água. Entenda também como que podem impactar diferentes grandes desastres ambientais que aconteceram nos últimos anos. Lembra sempre do desastre de Mariana e de Brumadinho no Brasil e de derramamentos de petróleo que vem acontecendo seguidamente no nosso planeta. E ainda não esqueça de revisar um pouquinho sobre aquecimento global. Lembra sempre que o aquecimento global ele vai ser consequência do aumento do efeito estufa, que por sua vez ele é consequência do aumento da poluição atmosférica, do acúmulo de gases provenientes de ações humanas, principalmente da queima de combustíveis fósseis. Pense no impacto desse aquecimento global, quais são as consequências, os desequilíbrios climáticos que podem acontecer e que podem interferir, por exemplo, em atividades humanas como a agricultura, a produção de alimentos. Bom, era isso que eu tinha para te dizer. Eu espero que essas dicas rápidas tenham te ajudado. Véspera de prova, lembra sempre que véspera de prova não é hora de aprender coisas novas, é hora de fazer como eu fiz aqui com você, relembrar os pontos básicos e importantes da disciplina, mas principalmente aproveite para descansar em véspera de prova, descanse sua cabeça, descanse seu corpo, porque afinal o Enem é uma maratona bastante cansativa. E depois, se tudo correr bem, vem nos contar e dizer se você conseguiu atingir seus objetivos. Era isso, uma boa prova para ti, beijo grande, tchau, tchau!